Este é o programa Tempo de Restituição, um programa feito com muito carinho para você que nos assiste. O nosso objetivo é trazer ao teu coração uma mensagem de fé e de esperança. E hoje nós vamos assistir a uma mensagem ministrada pelo pastor Agostinho Basso, que fala sobre um grande milagre realizado por Jesus Cristo, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E desde já eu quero desejar que Deus multiplique as suas bênçãos sobre a tua vida. Fique conosco. Ao final desta mensagem, nós vamos orar pela tua vida e ministrar sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Eu quero cumprimentar a igreja, também telespectadores do nosso programa, você que está na sua casa, na internet, receba o nosso abraço, a nossa saudação e que a presença de Deus esteja conosco. Amém? Graças a Deus. Bom, irmãos, nós oramos domingo passado aqui por, esqueço o nome dele, né? Acho que a esposa deve estar aí. Estava no hospital? Moacil. Estava no hospital com câncer e estava para morrer. Mas nessa semana já aconteceu um milagre. Aquele tumor, aquele inchaço, aquele mal, já desapareceu. Já desapareceu. Já saiu da UTI, está apenas no hospital, em observação, mas por poucos dias vai estar em casa. Deus faz milagres ainda, né? Então aguenta de pé só mais um minutinho só. Eu estava lendo um testemunho de um navio que estava em alto mar. Este navio deu um estrondo na casa de máquinas. E o navio começou a afundar. 7 marinheiros, ali daquela tripulação, conseguiu escapar em um barco salva-vida. E eles, em alto mar, naquele barco salva-vida, começaram a orar. 5 horas de oração, orando e clamando a Deus. E esperando ali a vontade de Deus. De repente eles olham como que uma grande embarcação se aproximava. E quando essa embarcação acendeu as luzes, conseguiram ler: Milagres de Cristo era o nome do navio. Milagres de Cristo. Você crê que Deus faz milagres ainda? Quem impede o milagre somos nós. Quem atrapalha o milagre somos nós. Mas o nosso Deus faz milagres, amém? Muito bem, então vamos abrir a palavra de Deus. Na primeira multiplicação dos pães, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Hoje é a Santa Ceia, então uma rápida meditação da palavra, aí nós vamos participar da Santa Ceia. Primeira multiplicação dos pães e peixes. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito, como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto. Vinde à parte, a um lugar deserto. E repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E fora sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximava-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinham e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe:
iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes, quantos pães tendes e de ver? E sabendo eles disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém. Repete comigo a primeira parte dessa oração. Senhor Deus. Mas não é para cochichar, fala mesmo. Hein? Senhor Deus, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. Quero ouvir a tua palavra. Fala comigo nesta noite. Revela-me, Pai, os mistérios da tua palavra. Abençoe a minha vida. Eu intercedo também pelos meus familiares. Eu peço também, Pai, por aqueles e aquelas que estão enfermos, estão doentes, estão hospitalizados, que eles sejam curados e abençoados. Lembramos também daqueles e daquelas que estão nos presídios. Salve e converte e abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Então, só antes de assentar, com muito respeito, com muito cuidado, olha bem no olho do teu irmão e diga, irmão, Deus quer fazer um milagre na tua vida. Queria que você prestasse muita atenção agora. Procure não andar, não conversar, não sair do seu lugar, mas preste muita atenção. É interessante a palavra de Deus, né? Principalmente nos 4 evangelhos. Está repleto de milagres extraordinários. Jesus é convidado para um casamento, chega naquele casamento para participar daquela festa, linda, bonita, maravilhosa. Talvez ninguém esperava do que ia acontecer naquele casamento. De repente, a mãe de Jesus, Maria, chega e diz, olha, acabou o vinho. Quer dizer, a festa está destinada ao fracasso. Seria um vexame, seria uma vergonha no meio da festa acabar o vinho. Jesus diz, mulher, não é chegada a minha hora ainda, mas de repente diz, manda encher essas talhas de água, né? Cheiro, e de repente diz agora, pega um copo d'água, leva ao mestre-sala, já não era mais água, era o vinho. Foi um grande milagre que Jesus fez, transformando a água em vinho. Mas se eles não obedecessem, não enchessem aquelas talhas de água, se não levasse aquele copo para o mestre-sala, talvez o milagre não tivesse acontecido. Houve a participação de Deus em primeiro lugar. Jesus fazendo o que eles não podiam fazer. O que eles podiam fazer, eles fizeram e o milagre aconteceu. Aconteceu o segundo milagre, a cura do servo ou do filho daquele centurião, que também estava quase à morte. Jesus foi até a casa dele e aquele homem imediatamente foi curado pelo poder de Deus. Aqui nós lemos, Jesus, ele vai para um lugar deserto. Muito trabalho, muitas atividades, não havia tempo para dialogar, para uma refeição, para um momento a sós, para trocar ideias, para conversar sobre o trabalho, para conversar sobre o ministério que Jesus estava desenvolvendo. Eles vão para um lugar deserto, um lugar à parte. Mas a multidão descobre que Jesus foi para lá. E eles chegaram antes do Senhor Jesus chegar lá, lá estava a multidão. Jesus olha para aquela multidão e diz, tenho compaixão deles, porque são como ovelhas que não têm pastor. Ali Jesus começa a pregar, começa a fazer milagres, começa a curar os enfermos, e as horas vão passando, e o tempo vai passando, e Jesus conversando, pregando, ensinando, curando, abençoando,
e de repente começa a se aproximar a tarde, a noite começa a chegar. Alguém chega para o Senhor Jesus e diz: Senhor, despede a multidão, já é tarde, o dia já declina, logo vai chegar a noite. E esta multidão está aí com fome, com sede, não tem o que comer neste deserto. Jesus disse: não, assentai aí de 100 em 100, de 50 em 50, dai-lhes voz de comer, dai-lhes voz de comer. Um olha para o outro e diz: aonde vamos comprar pão para alimentar quase 5.000 homens? A história diz que, contando com as mulheres, com as crianças, era de 15 a 16 mil pessoas que estavam no deserto. Era uma multidão muito grande que estava ali. Aonde vamos comprar pão, peixe, para alimentar 15, 16 mil pessoas aí, dar de comer a todos eles? Mas Jesus ordenou: dai-lhes voz de comer. É fácil, né? A gente despedir alguém vazio, conversar, dialogar, e não falar do amor de Deus, não orar pela pessoa. Mas nós devemos sempre lembrar que nós temos o pão para alimentar a multidão. O pão espiritual, que é a oração, que é a palavra de Deus, alimentar aquele que tem fome. Jesus manda eles se assentarem. Aí Jesus pergunta: quantos pães tendes aí? Tinha um garoto, que ele, o único prevenido que estava lá, né? Ele foi, mas ele levou 5 pães e 2 peixinhos, 2 sardinhas. Ele levou com ele. Aí Jesus começou a se informar, disse: tem um menino aí que tem 5 pães e tem 2 peixinhos. E Jesus pediu aqueles pães. Pediu os 5 pães do menino e os 2 peixes. Será que o menino entendeu o que Jesus estava fazendo? Será que ele vai comer o meu pão? Vai comer o meu peixe? O que ele vai fazer com o meu pão, com o meu peixe? Mas ele obedeceu, ele entrega nas mãos de alguém os 5 pães, os 2 peixes, e esse alguém leva e entrega para o Senhor Jesus. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e olha para aquela grande multidão. E agora? Chegou a hora do milagre. Os pães estavam ali, 5. Os peixinhos estavam ali. Faltava agora o milagre. Faltava agora Jesus orar. Faltava agora acontecer o milagre da multiplicação. Jesus ora, dá graças a Deus por aqueles pães, dá graças a Deus por aqueles peixes. E Jesus pega, começa a repartir o pão com os seus 12 apóstolos. Um pega aqui tanto de pão, de peixe, e vai dando, eles vão, e começa a andar no meio da multidão de 100 em 100, de 50 em 50, e vai dando pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe, para inverter peixe e pão, peixe e pão, peixe e pão, né? Começa a alimentar, e vai alimentando, e eles vão comendo, Chega, qual é o mais gordo que tem aqui? É você mesmo, então chega aqui, né? Chega aqui. E diz ele: você quer mais pão? Você quer mais pão? Não, você quer mais pão? Sim. Hã? Então receba. E quer mais peixe? Sim. Então diz: agora eu estou saciado. Agora eu estou saciado. Pega na cinta. Está apertado? Pouquinho, né? Comeram, até eles perguntarem: quer mais? Não, estou saciado. Quer mais? Estou saciado. Toda a multidão se alimentou, comeu, ficaram saciados. Quer mais? Não, quer mais? Não, quer mais? Não. Todos comeram e ficaram saciados. Aí Jesus mandou recolher o que sobrou, a sobra. Foi quantos, lembra? Quantos? 12 cestos cheios de pão e de peixe. Todos comeram e todos ficaram saciados. Não foi uma benção? Foi ou não foi? Mas vamos ler a segunda multiplicação. Você tem a Bíblia aí? No Evangelho de Marcos, capítulo 8. No Evangelho de Marcos, 8 primeiro. Acho que todos acharam, né? Diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão,
e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. 3 dias sem comer. E se eu os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: donde poderá alguém satisfazer-os de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, o partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante. E comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Os que comeram quase 4.000, e despediu-os. Esta é a segunda multiplicação. Olha bem para mim. Irmãos, eles faziam 3 dias que estavam com Jesus no deserto sem comer, sem se alimentar. Estavam ali. 3 dias com Jesus. Jesus falando, Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus curando cegos, aleijados, coxos, paralíticos, fazendo milagres, fazendo maravilhas, e nada de comida, nada de comida. E eles aguardavam 3 dias. Alguém sugeriu: mas despede a multidão, vamos embora, não tem mais o que fazer. E Jesus disse: não, dai-lhes vós de comer. Mas como dar de comer? O que vocês têm aí? Lembra quantos pães? 7 pães e alguns peixinhos. Jesus pega aqueles 7 pães, os peixinhos, ele ora, ele agradece a Deus, ele clama a Deus, ora, e manda alimentar aquela multidão. Todos comeram, todos ficaram saciados e todos foram para casa. Não foi uma maravilha? Alguém já pregou esse assunto aqui num determinado seminário? Alguém lembra, não? Alguém já pregou esse assunto aqui? Eu estou traduzindo mais ou menos o pensamento daquele pregador. Muito bem, irmãos. O primeiro milagre da multiplicação não foi maior do que o segundo? Foi ou não foi? Levante a mão. No primeiro milagre comeram quase 15 a 16 mil pessoas. E sobrou, era 5 pães e 2 peixes. Quantos se levantaram de sobra? 12 cestos. 12 cestos, né? Então, dá a entender aqui que o milagre foi maior na primeira multiplicação. Foi ou não foi? Levante a mão. Pode levantar a mão, foi sim. Pode. Não é a pegadinha não, pode levantar a mão. Foi maior ou não foi maior o milagre? Levante a mão. Foi maior. Foi maior o milagre. Quase 16 mil pessoas comeram, eram 5 pães e 2 peixes. Sobrou 12 cestos. Aqui, 7 mil pessoas, era menos, né? E 7 pães e alguns peixinhos. E levantaram só 7 cestos. Qual é a razão? Qual é o motivo? Que o milagre foi maior no primeiro e foi menor no segundo. Qual é a razão? Por que o milagre foi da mesma proporção do que o primeiro milagre? Foi Deus que perdeu o poder, foi Jesus que estava cansado, Jesus que estava com fome, Jesus que estava no deserto, porque o milagre não foi como o primeiro milagre, mas o milagre foi menor. Na primeira multiplicação foi maior. Comeram, saciaram, ficaram satisfeitos, felizes, alegres, mas no segundo, dá a entender que o milagre foi menor. Quantas vezes, meus irmãos, a falha que não acontece o milagre, não acontece a bênção, às vezes queremos transferir para Deus, porque Deus não me ama, porque Deus não quer me abençoar, porque Deus não olha mais para mim, porque eu falhei, porque eu caí, porque eu pequei, e nós procuramos achar uma desculpa. Por que será
que Deus não olha para mim? Por que Deus não me abençoa? Por que Deus não faz um milagre na minha vida? Por que a minha vida não melhora? Por que os meus filhos não estão na igreja comigo? Por que a minha família não está na igreja comigo? Por que aquela doença não tem uma solução? Por que o meu trabalho não melhora? Por que acontece isso, acontece aquilo? E muitas vezes nós tentamos transferir a culpa para a igreja, para um irmão, para Deus, para o Senhor Jesus, e não assumimos a nossa culpa. Nós encontramos então, neste primeiro milagre, 5.000, que a Bíblia conta, homens, 16 com mulheres e crianças, todos saciados, abençoados, volta para casa felizes, alegres, recolhe 12 cestos de sobra. No segundo, a multidão era menor, recolheram somente 7 cestos, de 7 para 12, são 5 cestos a menos. Então dá a entender que o milagre foi menor. Onde estava a falha? Aonde estava o erro? Então vamos pensar um pouquinho. No Velho Testamento, a Bíblia diz o seguinte, né? Moisés estava indo para Canaã. Chega diante do Mar Vermelho, em uma situação embaraçosa. Atrás vinha vindo Faraó com os egípcios. No lado era despenhadeiro, à esquerda e à direita. Na frente deles estava o Mar Vermelho. E Moisés estava orando. Clamando a Deus, pedindo a Deus, orando. E aquela multidão começaram a murmurar. Começaram a ameaçar até se levantar contra Moisés. Murmurar contra ele. E agora, Moisés, você nos tirou do Egito. Você disse que Deus era conosco. Você disse que ia acontecer milagres. Você disse que a gente ia para uma terra que emana leite e mel. Mas agora estamos nesta situação. Moisés orando, aí Deus diz, Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Isso que eu vou dizer não está escrito. Moisés tinha uma vara na mão. Deus diz, Moisés, levanta, fere as águas que elas vão se abrir. Isso está escrito, mas Moisés tem uma vara na mão, se Deus falou que Deus sabia que ele tinha vara. Então Moisés, pega a vara, fere as águas, que as águas vão se abrir. Mas um escritor judeu escreveu o seguinte, o que a fé faz, né? Antes de Moisés, quando Moisés estava se preparando para ferir as águas, a irmã de Moisés, Miriam, que era profetisa, que o espírito de profecia era sobre ela, ela entrou no Mar Vermelho, ali logo no começo, e quando a água do Mar Vermelho estava mais ou menos no pescoço dela, que Moisés fere as águas. Então, isso não é bíblico, isso é um pensamento de um escritor judeu, que a água chega no pescoço dela, e Moisés fere as águas do Mar Vermelho, as águas se abrem. Eles entram pelo Mar Vermelho e atravessam o Mar Vermelho e Deus faz um grande milagre e eles foram salvos da morte pela fé de Moisés, pela confiança de Miriam e pela intervenção divina. Então diga para você, Deus quer fazer um milagre na minha vida. Você quer receber um milagre de Deus na tua vida? Levante a mão. Qual é o milagre que você pretende receber? É na tua vida espiritual? Talvez ministério, dons ministeriais, dons espirituais, ser mais ativo na obra de Deus, ser mais frutífero na obra de Deus. Você não tem sonhos de ter filho que seja missionário, filha missionária, filho que seja pastor, que seja pastora. Você não sonha ter a tua família envolvida no trabalho, envolvida no ministério? Sonha ou não sonha? Você não tem sonho de produzir mais no reino de Deus? Tem ou não tem? Ou você está satisfeito como está? Tá bom os 5 pães, tá bom os 2 peixes, tá bom, né? Aí os pães e os peixes chega, estou satisfeito. Ou você deseja ir mais longe, caminhar mais longe. Você tem esse sonho?
Tem, levante a mão. Ser usado poderosamente nas mãos de Deus, ser um ganhador de almas, arrebanhar toda a tua família para Jesus, ter o prazer de dizer, né, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem esse sonho? Levante a mão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Maravilha, né? Josué faz aquele discurso para a nação de Israel, diz, olha, vocês sirvam quem vocês quiserem servirem, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é lindo, irmão? Pode aplaudir. Eu creio que esta palavra abençoou a tua vida. E aonde você estiver agora, pense em Deus. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, dono de todo ouro, de toda prata, de todas as riquezas, tudo pertence a Ti, Senhor. E eu quero apresentar ao Senhor neste momento cada pessoa que está ligada conosco, cada pessoa que nos assiste, e pedir que o Senhor venha multiplicar neste lar, nesta empresa, nesta vida, as Tuas bênçãos. Vem, Senhor, trazer a provisão financeira, vem trazer a fartura, a abundância, vem trazer também a paz sobre este coração. Nós não podemos esquecer de interceder a Ti pelo lar, pela família, que haja unidade, o amor, que haja reconciliação. Pai Celestial, vem tirar dos corações toda mágoa, todo rancor, toda tristeza, tudo aquilo que afasta as pessoas, tudo aquilo que desagrega a família. Senhor, e que sejam multiplicados sobre nós as Tuas bênçãos. Assim abençoamos a todos aqueles que nos assistem e rogamos sobre todos nós as Tuas mais ricas bênçãos, no nome poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora eu quero falar com você que está assistindo o programa Tempo de Restituição e precisa de um atendimento odontológico de qualidade. A IORC, Instituto de Ortodontia de Curitiba, está no mercado há 18 anos e hoje atende uma média de 9.000 pacientes por mês. 9.000 pacientes muito bem atendidos, satisfeitos e que indicam a IORC, porque a IORC é conhecida por ter excelentes profissionais e materiais de primeiríssima qualidade. E trata-se de uma clínica multidisciplinar que atende você em implantes, ortodontia, odontopediatria, prótese, clareamento, todos os tipos de cirurgia, disfunções maxilares, restaurações, entre outras, com especialistas em todas as áreas. Hoje são mais de 150 funcionários e 60 dentistas em atendimento. Então venha fazer sua avaliação. Informe que você está assistindo este programa ou que você é quadrangular e surpreenda-se com as vantagens aqui na IORC. IORC em 3 endereços, no Boqueirão, no Sítio Cercado e aqui no centro, no Calçadão da 15, número 570, pertinho da Federal. O telefone é 3026-1234. IORC. Venha estar conosco, venha conhecer a 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba, uma família de braços abertos para te receber. Estamos aqui no bairro do Capão da Embuia, Rua Delegado Leopoldo Belzac, número 1303. Até o próximo programa e que Deus vos abençoe.